Ela vai pegar uma bomba atômica do Paquistão. Aconteceu um ataque iminente, então, um ataque hoje ou amanhã de Israel. Nossa, vai acabar com Israel, acabar com o Irã. E aí os Estados Unidos têm que entrar na guerra, nesse momento. Muito mais grave hoje do que na Segunda Guerra Mundial. Eu não acho que necessariamente a disputa com o Irã tem essa conotação. Expansionista, não me parece isso. Não é uma questão religiosa de Jerusalém. Com o Irã não é tanto isso. É muito mais o projeto do Irã hegemônico da região. E também não é Israel é um obstáculo para o projeto hegemônico iraniano. Tá. Porque talvez o Irã e Israel sejam as duas maiores potências militares da região. E Israel é o aliado do Ocidente. O que impede a dominação do Irã hoje da região inteira é o Ocidente. A Arábia Saudita morre de medo do Irã. E não teria força para resistir o Irã. Emirados são nanicos do lado do Irã. Então, Kuwait, todos esses países, e aí os outros, Síria, Iraque, Iêmen, Líbano, já está tudo dominado pelo Irã. Dominado, influenciado, já tem um poder ali muito grande. Sobra o Egito, que está um pouco mais longe, que também tem medo, mas também não, fala, bom, estou muito longe, mas estaria do lado dos árabes. Essa rivalidade entre árabes e persas sempre existiu. E aí um pouco dos turcos que estão meio quietos na deles. Mas se o Irã, por exemplo, tiver uma bomba atômica, no dia seguinte a Arábia Saudita se declara um país atômico. Ela vai pegar uma bomba atômica do Paquistão. Pegar como? Parece que tem um acordo. Nossa. E tem caças sauditas estacionados no Paquistão de prontidão para trazer um dia. E por isso que a Arábia Saudita ajudou tanto o Paquistão quando tivemos as sanções e tal. Então ela tem esse acordo para ela se tornar um país atômico com medo do Irã. Entendi. O Egito vai querer ter uma bomba atômica. A Turquia vai querer ter uma bomba atômica se o Irã tiver uma bomba atômica. Então você cria uma corrida armamentista nuclear na região mais instável do mundo. Talvez hoje é questionável se seja mais instável, porque o mundo inteiro está tão instável, mas há pouco tempo atrás todos os problemas sempre aconteciam no Oriente Médio só. Agora não mais, mas mesmo assim você transformar aquela região numa região nuclearizada, imagina, para onde o mundo tá caminhando hoje, é um gravíssimo problema. E eu vi numa pergunta sobre a China, a Rússia não tem nem tempo de se envolver em alguma coisa aí, porque tem problemas maiores, né? Eles vão ajudar indiretamente. Fazendo. Precisa de ajuda, precisa de apoio político no Conselho de Segurança, precisa de arma. Arma também? Talvez vão dar arma. A Rússia... Porque o Irã tá dando os drones para a Rússia atacar a Ucrânia. São esses mesmos drones que vieram, Esses drones, alguns desses drones foram imitados. Eu queria ver foto disso aí. Que drone seria? Ele procura drone iraniano, será? Dá uma olhada. Esqueci o nome, deixa eu pegar. Queria ver como que são. Isso. Esse era o drone americano. Dá um zoom mais pra trás. Parece uma pra ver como ele é. Porque ele é uma réplica daquele avião stealth, bombardeio, que é só uma asa. Sim. E isso era um avião americano, um drone americano de inteligência, stealth, invisível. Ao radar. E o Irã pegou esse daí, ele fez cópias em cima desse. Então talvez hoje ou amanhã... Então aquele outro que você mostrou era o Shahed? Então era aquele. Tá. Então pode acontecer um ataque iminente, então, um ataque hoje ou amanhã de Israel. O ataque tá no caminho. Daniel Nascimento, o objetivo do aviso de ataque do Irã pode ter sido mais para criar divergências entre os aliados sobre a decisão de contra-atacar e para retratar Israel como vilão caso decidam contra-atacar? Eu não acho que a preocupação do Irã foi essa em primeiro lugar, mas ele colocou na equação e concluiu já que o quê? Isso vai criar uma divergência, vai criar uma divisão, uma vez que eu telegrafei para os Estados Unidos, eu vou incentivar os Estados Unidos a não querer que isso continue. E eu sei que Israel vai querer continuar. Isso vai criar uma divergência, mas eu não acho que
o Irã fez tudo isso só para criar essa pequena divisão. Porque além de criar alguma pequena divisão, na discussão que nós estamos tendo agora, pós-ataque, criou uma baita união. Exato. Uma baita união. Pararam de falar de Gaza. Pararam de falar de Gaza e todo mundo falou assim, nossa, condenamos o Irã. O Irã é um absurdo. Até a opinião pública geral. Isso. Então, assim, o Irã, o que ele fez com isso foi unir muito mais Israel com os seus aliados, inclusive os países árabes. A Jordânia estava, assim, extremamente incomodada com Israel, criticando Israel, estava muito preocupada com o que estava acontecendo em Gaza. Então, a Jordânia a relação com a Jordânia estava terrível. A Jordânia decola a caça para bater drone do Irã, para ajudar Israel. Pô, foi assim, não foi isso. Foi o que o Irã fez foi focado na sua necessidade de mostrar força e demarcar a linha vermelha. Onde é a linha vermelha? Ataque a minha embaixada para matar os meus comandantes generais, eu não vou tolerar, Israel. Vai ter resposta. Mas eu não quero que tenha mais resposta, eu quero parar aqui. E obviamente não é o que aconteceu, porque o ataque israelense está vindo. Você falou de um ataque de Israel ao Irã. Isso. Irã deve ter colocado isso em uma das possibilidades também, e deve ter alguma coisa preparada também para isso. De fazer ao mesmo tempo ou fazer logo em seguida alguma coisa. De retaliação. Eu acho que, assim, dependendo do ataque, claro. Isso, dependendo do ataque. Se o ataque for muito grande, talvez a gente pode ter um cenário onde se declara a guerra. E aí começa a mobilização total. Cara. Mas mobilização total, de novo, países que não têm duas fronteiras, então é estranho o perigo não é do confronto entre os dois, o perigo é das repercussões disso no resto do mundo. Quais são as repercussões? Qual é as bombas atômicas que o Irã tem além da própria que ele não tem? Sim. Hezbollah vai ter que declarar guerra a Israel. Porque o Irã falou, acabou, guerra. 1. 2. O Irã fala que ele vai fechar o Estreito de Hormuz, onde passa 30% do petróleo do mundo. Ou seja, esses são os perigos. E aí, quando essas duas coisas acontecem, o que acontece com o resto do mundo? Os Estados Unidos, se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, e como é que ele fecha? Ele vai minar, bombardear, tentar afundar navios. Não é fácil afundar um navio petroleiro. Não. Ao contrário do que todo mundo pensa. O casco é super grosso. Na guerra Tank War dos anos 80 entre Irã e Iraque, eles tentaram. Só 25% deles, dos petroleiros, acabavam afundando. Os outros navios de containers afundavam muito mais fácil do que os petroleiros. O casco do petroleiro é muito mais grosso. O petróleo cru segura e não permite que seja tão fácil a explosão desse navio. Claro que hoje as bombas são mais poderosas do que nos anos 80, né? Mas ali nós tivemos um indício que não é afundando navio petroleiro, mas minando o estreito. E aí o custo do seguro vai para o espaço. E aí nenhum navio vai cruzar. E aí vai ter que entrar uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, pelos europeus e por outros, Japão, vários países vão entrar ali para limpar e abrir a rota. Que treta. Então, essa é a repercussão. Não é necessariamente tipo assim, nossa, vai acabar com Israel ou acabar com o Irã. Não é só isso, entendeu? Claro, o Irã lançou 150 mísseis. Se o Irã lança 500 mísseis de uma vez, Israel aí não tem como dar conta. Vários vão passar da interceptação e vão acertar alvos dentro de Israel. E a população israelense vai exigir uma resposta muito mais forte. E aí Israel parte para bombardeios muito mais pesados. E aí aviões, caças israelenses são abatidos. E aí os Estados Unidos têm que entrar na guerra nesse momento. E aí, né, no cenário que eu tenho desenhado, que eu faço uma analogia com a Segunda Guerra. As pessoas olham para a Segunda Guerra e elas não entendem. Elas acham que a Segunda Guerra começa como Segunda Guerra Mundial.
Nenhuma guerra mundial começa mundial. Ela é nomeada depois, né? E não, ela vira mundial depois. Primeiro ela começa com conflitos regionais. Segunda Guerra Mundial começou com 3 conflitos regionais isolados. Itália, no Mediterrâneo e na África. Alemanha, busca por hegemonia na Europa e além. E o Japão, um projeto imperialista na Ásia e na China. Os 3 estavam separados, Vilela. Separados. Não tinha nada a ver um com o outro. Ao contrário, esses 3 países estavam em campos opostos em vários momentos. Na crise na Áustria, em 1934, a Alemanha estava de um lado contrário ao da Itália. 1935 na Etiópia, a Alemanha estava do lado contrário da Itália. Até 1938, a Alemanha estava ajudando a China contra o Japão. Eles só vão convergir esses 3 conflitos lá na frente, num outro momento, quando o Japão ataca Pearl Harbor e a Alemanha declara guerra aos Estados Unidos. E aí, quando os Estados Unidos entram na guerra, ela vira mundial. Entendi. E aí ele parte para um confronto na Europa e no Pacífico simultaneamente. Até então, o que a gente tinha? 3 guerras regionais, com 3 países buscando os seus projetos de poder na sua região. O que nós já temos hoje? Conflito Ucrânia e Rússia. Que é o quê? A Rússia buscando o seu projeto ambicioso na Europa. Já temos uma guerra regional. Segunda guerra regional, Irã e Israel. Isso, no Oriente Médio. E a terceira guerra regional ainda não veio. Qual? China em Taiwan. E aí, na terceira, o que eu vinha dizendo os Estados Unidos iria entrar. E aí ela viraria mundial. Os 3 conflitos tenderiam a convergir naquele momento de ebulição. Se a gente fizer uma comparação com a Segunda Guerra Mundial, o cenário é muito igual. Só qual a diferença que é mais grave hoje? China, Rússia, Irã, Coreia do Norte não estão em lados opostos em nenhum dos conflitos. Estão juntos desde o começo o tempo inteiro. Estão alinhados. Super alinhados, um ajuda o outro. Quem dá drone para a Rússia atacar a Ucrânia? O Irã. Quem tem a tecnologia do programa nuclear iraniano? A Rússia. Quem compra o petróleo do Irã? A China. Quem compra o petróleo da Rússia? A China. Quem dá componentes eletrônicos para a Rússia burlar as sanções econômicas e construir seus armamentos? A China. Quem vende armas para a Rússia? A Coreia do Norte. Entendeu? Tá todo mundo... Eles estão super unidos. Totalmente diferente do que foi na Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos num cenário... se a gente comparar analogamente à Segunda Guerra Mundial, muito mais próximo, muito mais grave hoje do que na Segunda Guerra Mundial.